complemento aí sobre essa questão de pesquisa e tal. Então, fazer, na verdade, uma linha do tempo do que aconteceu. Então, não, no começo, eu achava que, nessa linha do tempo, eu achava que não dava para se fazer a fala dos mandamentos. No caso, a igreja, porque eu achava que se eu não obedeço os mandamentos inteiramente, como é que eu vou, eventualmente, falar dos mandamentos em relação a uma determinada entidade que sugere uma doutrina de maternidade espiritual? E os mandamentos não sugerem que a doutrina de maternidade espiritual exista, como é que eu vou falar, eventualmente, dessa doutrina que, no caso, retira e faria com que as pessoas não acreditassem, no caso, em maternidade espiritual? Se eu tenho a autoridade de maternidade espiritual, não só essa, mas também, eventualmente, algum tipo de autoridade sobre as pessoas, não necessariamente maternidade, porque maternidade eu achava que não aplicava. Mas, se eventualmente se aplica maternidade ou se aplica qualquer outro tipo de autoridade, mas os mandamentos dizem que essa autoridade não existe ou que essa maternidade não existe, ué, mas peraí, se eu sou mãe, como é que eu vou falar de uma doutrina que, no caso, ou como é que a própria entidade vai sugerir uma doutrina que seja contra a própria entidade e contra a própria doutrina que ela mesma sugere? Né? Uma entidade vai sugerir uma doutrina contrária a ela mesma, ou contrária à própria doutrina de entidade, ou ao contrário, a própria doutrina de maternidade espiritual. Uma entidade que me confere maternidade espiritual vai sugerir para eu falar sobre uma doutrina que é contra o conceito de maternidade espiritual ou contra outro tipo de conceito de autoridade que eu guardaria sobre as pessoas. Né? Então, para mim, não encaixava isso. Então, não teria como fazer a pregação. O Seriado Criminal falou que poderia, no caso, haver a responsabilização, de repente, de alguma forma, do mesmo jeito, alguma coisa assim. Ok, não sabia. Né? Bom, já que eventualmente, depois da pesquisa que eu fiz, disse que poderia haver maternidade espiritual, eu falei, ué, bom, então talvez é porque se há maternidade espiritual, se há responsabilização, é porque eu teria que falar do mal. Tá, esse é um segundo ponto. Eu não sabia disso, mas eu ainda não sabia por quê, e não sabia, e surgem mais pesquisas, né? Eu ainda não tenho certeza se deve falar do mal, e nem se isso é uma boa ideia, porque isso de alguma forma pode ser prejudicial. Daí vem o pessoal, não, mas então você teria que pesquisar. Sim, mas antes deles falarem da necessidade de pesquisa, eu já tinha, no caso, iniciado. E já, aí tá, antes eu já achava que havia necessidade de pesquisa, veja. E estava angariando coragem para isso. Tanto em tempo de outra religião, onde poderia haver uma situação de filhos espirituais, como também na questão da igreja. Então eu já tinha estabelecido isso como algo que seria útil. Né? Então já tinha estabelecido. E fiz, no caso, já tinha iniciado essa pesquisa antes que eventualmente fizessem, no caso, qualquer comentário. Né? Então já foi, né? Já havia sido feito. Então, justamente, né, o que descaracteriza principalmente a última reparação. Eu achava que daí na última reparação que eles fizeram, eles falaram sobre a questão de deixar preso. Não, mas eu já tinha iniciado, aí que tá, eu já tinha iniciado, são detalhes, eu já tinha iniciado a pesquisa sobre a questão de filhos espirituais, reconhecendo que uma informação, mesmo no tempo de outra religião, alguma informação que eu recebesse lá, poderia de alguma forma ser útil na interpretação do tema de filhos espirituais na igreja. Né? Eu reconhecia essa possibilidade. Então a pesquisa já havia sido, na verdade, iniciada. Né? Porque aí como efetivamente ocorreu, a informação, houve uma informação que foi útil. Então, esse reconhecimento. Então, preso aonde se eventualmente eu já tinha iniciado a pesquisa. Então, primeiro ponto, porque eu reconheci que poderia haver a utilidade. Tá? Esse é um primeiro. Sobre também o próprio fato de, no caso, ter feito a pesquisa antes de, no caso, qualquer crítica, mesmo qualquer crítica que eventualmente tivesse sugerido a pesquisa, que não teria sido a última. Porque a última havia uma confusão ali, se eventualmente eles tinham falado sobre necessidade de pesquisa ou não. Na última eles não falaram. Talvez tivessem falado em algum momento anterior. Não importa. Antes eu já tinha eventualmente iniciado aí a pesquisa sobre a questão de filhos espirituais, reconhecendo que alguma informação lá poderia ajudar no caso de filhos espirituais da igreja. Né? Ou não, filhos espirituais que eu teria tido na igreja. Né? Então, por conta das minhas pregações. Então, já havia sido iniciada a pesquisa e tanto eles falam, não, mas então tem que fazer pesquisa. Não, já tinha iniciado a pesquisa antes. E quando eles fazem o último argumento, não, mas espera aí, eu já iniciei pesquisa.
Então, fica esse complemento aí, o canal, e vai.